Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Vamos aí aprender o que a Bíblia diz sobre mais um assunto. Vamos lá, vamos comigo. Esteja atento, pegue o seu lápis, caneta, papel, caderno, fichário, papel de pão, seu gato, seu cachorro. Não pode escrever no gato, no cachorro. Mas pegue aí a sua Bíblia, também a Bíblia é importante, para nós aprendermos o que a Bíblia diz sobre humildade. Você sabe o que é humildade? Todas as pessoas falam sobre este atributo, essa qualidade, essa virtude, que é a humildade. Humildade se escreve com H, tá? Já vi gente escrevendo humildade sem um H. Então é humildade, com L. Não é escrever humildade, tá? É humildade. Escreva aí. Se você não sabe, eu esqueci de escrever aqui, porque eu acho que é óbvio. Humildade, vocês já deveriam saber como escreve humildade. O que a Bíblia diz sobre isso? Que a Bíblia, todas as pessoas admiram alguém que é humilde, mas geralmente nem todo mundo quer ser humilde ou consegue ser humilde. Até tentam às vezes, mas não conseguem. Por quê? Porque lhes falta o conhecimento correto do que é humildade, do que é ser humilde. É muito gostoso estar na presença de alguém que é humilde. Muito gostoso. Você conhece alguém humilde? Pense aí na sua cabeça. Se você falar, eu conheço alguém humilde, eu mesmo, provavelmente você não é humilde. Porque a pessoa que é humilde, ela não pensa assim acerca de si mesmo. Então, mas você conhece alguém que é humilde, você vê pelas ações dessa pessoa, pelo modo como ela fala, como ela pensa, como ela age em relação aos outros, você vê essa humildade. O humilde, ele não é um humilde em secreto, ele não é um agente secreto que ninguém sabe se ele é humilde não, ou não. Não é assim. Todo mundo vê. Aquele cara é muito humilde. Ele não está nem aí para si mesmo, ele é um cara altruísta. Já viram essa palavra? Altruísta? Altruísta, procure no Google aí se você não sabe escrever altruísta, com L, tá? Altruísta. É a pessoa que tem os seus interesses nos outros e não nos seus próprios. É uma pessoa altruísta, que pensa no próximo, no outro. Não uma pessoa egoísta. A diferença, a pessoa altruísta pensa no outro, o egoísta só pensa em si mesmo. Então, o altruísta é alguém que mostra que é uma pessoa humilde, altruísta, pensa nos outros, tem essas características próprias. E você? As pessoas podem olhar para você e falar, pessoa é humilde. Sim ou não? Todos os crentes que estão me assistindo deveriam ser conhecidos por sua humildade. Por quê? Por quê? Porque a pessoa mais humilde que já pisou nesta terra é o nosso Senhor e Salvador, e nós devemos copiá-lo. O Senhor Jesus deu exemplo de humildade, ele mesmo foi humilde, em todos os sentidos. Nós vamos ver aqui um texto que fala sobre Jesus, o seu exemplo de humildade, mas o nosso Senhor, a quem devemos copiar, foi aí o ápice, a epítome da humildade. Nós devemos copiá-lo. Então, se você é um crente orgulhoso, egoísta, tem algo errado com você. Você precisa aprender com o exemplo de Jesus a ser humilde. E nós vamos aprender hoje no texto de Filipenses 2, abra sua Bíblia em Filipenses 2, Filipenses no capítulo 2, nós vamos aprender como é ser humilde. Como é ser humilde. Primeira característica, primeiro traço da pessoa que é humilde. Se você quer ser humilde, anote esses 3 traços, anote essas 3 marcas da pessoa que é humilde. Anote aí para você desenvolver. Primeiro para você orar e pedir a Deus essas coisas. E aí ele vai fazer isso na sua vida. Primeira característica, segundo Filipenses 2, que nós vamos ler daqui a pouquinho. Só quero mostrar aqui a primeira. Primeira característica, primeiro traço da pessoa humilde é o pensamento correto sobre si mesmo. O pensamento correto acerca de si mesmo. Ou seja, a pessoa que é humilde, ela tem o pensamento correto acerca de si mesma. Ela não se acha, ela não se gaba, ela não acha que ela é a primeira bolacha ou a última, dependendo qual a sua preferência,
mas a primeira bolacha do pacote, que é a mais querida. Ela não se acha que ela é muito importante. O humilde, ele não se acha o mais importante. Não. Por quê? Porque ele tem um pensamento correto acerca de si mesmo. Na verdade, aquele que é humilde, ele sabe que tem vários pecados. Ele sabe que pisa na bola muitas vezes. Ele sabe que tem pecados no seu coração que ele tem que lutar. Ele sabe que às vezes vem o orgulho, o egoísmo, quer falar mais alto e cria no coração dele um senso de rivalidade, de adversários, de criar adversários na igreja, achar que, não, eu tenho que ser melhor do que todo mundo. Esse não é um pensamento próprio de quem é humilde à luz da Bíblia. Não é uma pessoa que quer ser melhor do que os outros. Se você está aí e quer crescer e ser melhor do que todo mundo, provavelmente você é um orgulhoso enrustido, um orgulhoso mirim. Por quê? Porque o humilde, ele tem um pensamento correto acerca de si mesmo. Não estou falando aqui que você tem que ser um fracassado, não tem nada a ver com isso, tem nada a ver. Você tem que se aperfeiçoar, mas não deve existir esse senso de rivalidade para com os outros. Olha aí no texto, Filipenses 2, abra e deixa sua Bíblia aberta. A partir do versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados... Aqui eu vou pular porque teria que explicar esse trecho aqui. Eu vou pular direto para o versículo 3. O apóstolo Paulo está falando sobre a unidade dos irmãos ali. Se você olhar o 1 e o 2, a mensagem do 1 e o 2 é essa. Ele quer que os irmãos sejam unidos pelo amor que eles têm, pelos afetos que eles têm uns pelos outros. Olha só o versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória. O que é partidarismo? É rivalidade. Vocês não devem serem movidos por esse senso de rivalidade. Não, eu tenho que ser melhor que ele. Não, no louvor eu tenho que cantar melhor que aquele. Não, eu tenho que tocar bateria, eu tenho que tocar violão melhor que o outro. Eu tenho que ser melhor que aquele outro irmão. Não, na igreja não é o lugar disso. Na igreja não é o lugar de rivalidades. Sabe o Corinthians e o Palmeiras aqui em São Paulo? Então, não pode haver Corinthians e Palmeiras na igreja. Não estou falando realmente dos times. Você pode ser corintiano, pode ser palmeirense. Se bem que corintiano pega mal, né? Estou brincando. Mas não deve haver esse senso de rivalidade, aquela rivalidade forte, que às vezes é até violenta. Não pode haver isso na igreja. Esse é o partidarismo. Nós não podemos ser movidos por isso. Quero ser melhor que ele, quero ser melhor que fulano, eu sou melhor. Não, o humilde, ele tem o pensamento correto acerca de si mesmo. E a vanglória aqui é você se achar mais do que os outros. Essa é a vanglória. E ficar se gabando. Já viram? É fácil detectar um orgulhoso. Ele fica se gabando, falando das coisas que ele faz e diminuindo o que os outros fazem, o que os outros têm. Já viram isso? Vocês já fizeram isso? Eu já fiz isso. Eu confesso que eu já fiz isso. Ficar diminuindo o que os outros são, o que os outros têm, e ficar aumentando o que eu sou, o que eu tenho. Já fiz isso. Isso não é humildade. Não é. Olha só lá o texto de 2 Coríntios 10. 2 Coríntios 10. Abra a Bíblia aí. 2 Coríntios 10, versículos 12. 2 Coríntios 10, o versículo 12. Diz assim, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Isso aqui, o cara que se louva a si mesmo, ele não tem o pensamento correto acerca de si mesmo. É um orgulhoso, não é humilde. O apóstolo Paulo falando, não, a gente não faz isso. Nós não podemos fazer isso. Mas eles, medindo-se consigo mesmo e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Olha o versículo 18. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. E quem o Senhor louva? O humilde. É humilde que o Senhor louva, porque ele tem o pensamento no lugar, a cabeça no lugar. Olha só, Mateus 23, versículo 12. Abra a Bíblia, é importante você abrir a Bíblia, hein?
Mateus 23, 12 diz assim, ó, quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Aqui está falando do serviço aos irmãos. Ele vai até falar no versículo 11, mas o maior dentre vós será o vosso servo. Então, se eu quero mostrar humildade, na verdade o humilde ele não quer mostrar, né? Porque ele não é um amostrado. O humilde ele faz porque ele tem que fazer, porque ele ama a Deus, porque ele ama os irmãos e ele faz. Ele serve os irmãos, não é para se aparecer, não é para se orgulhar, não, ele faz porque Deus o move a ser humilde e fazer isso por amor aos irmãos. E por quê? Porque ele tem um pensamento correto acerca de si mesmo. Ele sabe que ele é pecador, ele sabe que tudo que recebeu vem da graça de Deus. O humilde ele sabe, não, eu não sou melhor que ninguém. Eu não sou melhor que ninguém, eu sou um pecador miserável, que se não fosse a graça de Deus na minha vida, a bondade de Deus na minha vida, eu estaria na lama, na sujeira do pecado, eu estaria orgulhoso, estaria dos meus pecados. Já imaginou orgulhoso dos meus pecados? O mundo faz isso, o mundo se orgulha dos seus pecados. Já viu na escola, eu já frequentei. Na época de escola, as pessoas vinham lá do final de semana e comentavam, nossa, eu fiquei com tantas meninas, nossa, eu roubei, eu peguei o carro do meu pai sem falar, roubei, gente falando até de crimes, roubei isso, roubei aquilo e se gabando dos seus pecados. Olha que situação deplorável, triste. O crente de verdade, ele reconhece que se não fosse a graça de Deus, se não fosse a atuação de Deus, nós estaremos no mesmo lugar que esses homens. Então, pensamento correto acerca de si mesmo. Essa primeira postura, primeiro traço de quem é verdadeiramente humilde. Aí volte lá para Filipenses 2. Volte para Filipenses 2, você vai encontrar aí no versículo 4, na verdade no versículo 3 ainda, né? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Olha só ela aqui. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tendo cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Esse versículo 4 é não tendo em vista só os seus interesses, mas também os interesses dos outros. Então, a segunda característica, o segundo traço de quem é humilde, é o pensamento superior dos outros. Ficou estranha essa construção aqui, né? Agora que eu estou vendo. Mas, na verdade, o seu pensamento acerca dos outros que é superior. Eu olho para as outras pessoas e falo, elas são superiores a mim. E como eu as trato? Com respeito, com atenção, com bondade, eu faço isso. Quando você está diante de um policial, o que você faz? Você provoca ele, xinga ele? Não faz isso não, né? Por quê? Você sabe que o policial ele tem autoridade. E tendo essa autoridade, ele pode ali te fazer. Então você faz mais por temor, né? Mas quem tem a cabeça no lugar sabe que deve fazer por respeito aos policiais. E aí você trata bem os policiais, os honra. Se você estivesse diante do presidente da República, pode ser o que você quiser, o Bolsonaro, Lula, seja lá quem for. Se estivesse diante do presidente da República, figura do presidente da República, como você se comportaria? Pô, essa pessoa ela é superior a mim, ela tem um cargo superior ao meu. E agora vamos trazer isso para a igreja. Quando você chega na igreja, e olha para as pessoas e você tem o pensamento correto acerca de si e tem o pensamento de que eles são superiores, como é que você age? Eu os sirvo. Eu presto atenção nas suas necessidades. Eu me renego os meus interesses, não quero saber dos meus interesses, o que importa são os interesses dos outros. Eu já mencionei aqui para vocês várias vezes o exemplo de Atos 2. Em Atos 2, ali um exemplo de verdadeira comunhão, de verdadeira humildade de alguns, eles vendiam as suas propriedades, os seus bens, os seus imóveis, para quê? Para suprir as necessidades dos irmãos pobres. E aí repartiam entre si o produto dessa venda. Isso é ter a mente correta acerca de si mesmo e olhar para os outros, vendo eles como superiores a si mesmo e se importando com os interesses deles e não os nossos. O egoísta só quer saber dos seus próprios interesses. O altruísta quer saber do interesse dos outros. Olha só em Romanos 12, 20. Romanos 12, 20.
Diz assim, ó, Romanos 12:10, desculpa, não é 12:20, 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O que é preferir-vos em honra? Eu dou a honra aos outros, eu não espero recebê-la, achando que eu sou importante. Não, os outros são mais importantes do que eu. Isso é verdadeira humildade à luz da Bíblia. E Efésios 5, no versículo 26, Efésios 5, 26 diz assim, acho que eu anotei errado, o versículo 30, não, eu anotei errado aqui, deixa eu ver se eu acho, Efésios 5, 26 não é, sujeitando-vos em temor, será que é o 16? Queria que vocês estivessem aqui para me ajudar, hein? Não é o 16. Bom, depois eu acho aqui e falo para vocês. Mas vocês podem ver lá à luz de Romanos 12:10 que a característica e o traço de alguém que é humilde é pensar nos outros e não em si mesmo. É tratar os outros como mais importantes do que você mesmo. Beleza? E o último pensamento, são 3 pensamentos. Pensamento correto acerca de si mesmo, o pensamento superior acerca dos outros, né? Os outros são superiores a nós. E o último pensamento é o pensamento igual ao de Jesus. Pensamento igual ao de Jesus. Tá vendo aí? Pensamento igual ao de Jesus. E que pensamento é esse? Volte lá para Filipenses 2, você vai ver aí no versículo 5, né? Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí ele vai dar um exemplo aqui do que Jesus fez. Um exemplo de humilhação. Humilhação. A humilhação sempre acompanha a humildade, né? As duas andam de mãos dadas. A humilhação que Jesus sofreu, ou o seu exemplo máximo de humildade, foi a encarnação. Por quê? Porque Jesus é o Deus de glória, mas antes de se encarnar, ele estava lá na sua glória, no seu estado de glória. Jesus sempre existiu, estava lá no céu, na verdade habitando em todo o universo, e Jesus estava nesse lugar, mas ele decidiu voluntariamente, amando os escolhidos, ele resolveu se encarnar, se humilhar. Esse é o exemplo de humilhação, encarnar, assumir essa forma humana. É a humilhação. O Deus da glória, o Deus criador do universo se humilhou e encarnou. Esse é o exemplo. Então você deve ter o mesmo pensamento de Jesus. Aqui, tede em vós o mesmo sentimento. Aqui é tedes o mesmo pensamento. Não é, o sentimento aqui não é muito boa a tradução, é a mesma mente de Jesus, o mesmo pensamento de Jesus. Pensar igual a Ele. É isso que nós devemos fazer e ter na nossa mente, na nossa vida cristã. Ter o mesmo pensamento de Jesus. Olha só Mateus 11:29. Mateus 11:29. Espero ter acertado desta vez. Mateus 11:29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. É assim que nós devemos ser, iguais a Jesus. Mansos e humildes de coração. Esse humilde de coração é você não pensar elevadamente acerca de si mesmo, achar que você é o bonzão de tudo. A pessoa que é humilde, ela não faz isso, não se acha o bonzão em nada. Jesus não era assim. E Romanos 15, 2 e 3. Olha só. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Olha só, humildade. Olha o versículo 3. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Ou seja, Jesus veio para salvar aqueles que o ofenderam. Nossa, que exemplo de humildade, hein? Olhando para as pessoas, considerando elas superiores,
considerando-las alvos da graça de Deus, Jesus foi lá e se humilhou por essas pessoas que estavam ultrajando, que estavam zombando de Jesus, xingando Jesus. Sim. Nós, antes da nossa conversão, nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos inimigos e Deus nos vivificou, nos chamou e nós agora, por causa da humilhação que Jesus passou, nós podemos agora também ser humildes e olhar para os nossos irmãos e considerá-los superiores a nós mesmos. Essa é a característica, esses são os pensamentos, os 3 pensamentos de quem é verdadeiramente humilde. Pensamento correto acerca de si mesmo, o pensamento superior acerca dos outros e o pensamento igual ao de Jesus. E o versículo que vocês deverão decorar, eu não tenho ele impresso aqui, deu um problema na impressora lá, eu não consegui imprimir, é esse que nós estudamos, Filipenses 2, você vai decorar os versículos 3, 4 e 5. Tá bom? Não é muito não. Filipenses 2, 3, 4 e 5. E na aula passada vocês têm aí um desafio que eu propus para vocês, tá bom? Então, nesse domingo, são essas 2 tarefas aí, o desafio e o versículo Filipenses 2, 3, 4 e 5, tá bom? Deus abençoe vocês, nos vemos semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.